Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao segundo domingo do tempo comum. Eu quero acolher você que está comigo agora no YouTube. Deixe seu joinha aí embaixo, aperte no like. Se não está inscrito, se inscreva nessa letrinha vermelhinha. Peça uma oração. Eu quero rezar por você. Você não está sozinho. Deus está dentro de você. Então, deseje caminhar com esse Deus. Encontre uma mudança na palavra proclamada. Ninguém muda ninguém. Só você muda você mesmo. Mas a liturgia eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Vai rezar a palavra, peça a Ele uma graça, como nos orienta Santo Inácio de Loyola. Que graça você pede para o dia de hoje? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu serviço. Amém. Hoje rezaremos com o profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 3, depois versículo 5 ao versículo 6. O Senhor me disse: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me, ó Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para Ele e faça Israel unir-se a Ele. Aos olhos do Senhor, essa é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 39 e 40. Eu disse: Escrevei o Senhor com prazer, faço a vossa vontade. Esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Eu disse: Escrevei o Senhor com prazer, faço a vossa vontade. Segunda leitura já em Coríntios, no capítulo 1, versículo de 1 a 3. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29 a 34. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que eles fossem manifestados a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permaneceu sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Sempre ao domingo, não esqueça que ao final eu farei uma bênção especial para abençoar os seus objetos, a água, o texto, a Bíblia. Vai embora não. Nessa liturgia de hoje, nós estamos no domingo do tempo comum, o domingo da esperança, um domingo
o tempo mais longo da nossa igreja. E o Papa Francisco, semana passada, ele falou uma frase que tocou o meu coração e eu guardei para partilhar com vocês hoje aqui, neste canal. O discípulo de Jesus vai à igreja. Você que é discípulo de Jesus, vai para a igreja para fazer um encontro pessoal com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o Evangelho proclamado e a Eucaristia distribuída. João hoje no capítulo 1, verso 29 seguinte, ele diz: eu vim dar testemunho, o testemunho de João Batista, que vem dar a mim, a você e a Deus, a Jesus e a seus discípulos. Ele sabia que a vida dele já estava perto do fim, devido ao seu modo de pregar. Vinham reis, fariseus, doutores da lei, muita gente vinha escutar João, gostavam da radicalidade dele e de como ele falava. Eu faço memória desse versículo, a passagem do nosso Papa Emérito, o Papa Bento XVI. Tudo é a graça de Deus. O Papa Bento, ele sai da mesma forma que sai o João. O Papa Bento sai para dar a vez a Francisco, para ele guiar a nossa igreja. O Papa Bento, ele teve a humildade de se dobrar, de se tornar pequeno, para que Francisco crescesse. Foi nessa hora que João Batista vê Jesus passando e diz assim: está vendo ali? Aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir de hoje, sigam a ele e não a mim. João sabia o seu lugar. João sabia a sua hora. Nós também somos chamados a saber qual é a nossa hora de estarmos na frente como líder. O cordeiro naquela época era usado para o sacrifício, para a expiação do pecado. Agora é Jesus que vem tirar todo o pecado do mundo. João Batista diz: eu não conhecia ele. O nível do olhar de João, é verdade, ele não conhecia ele. Porque no princípio, lá em Gênesis, no capítulo 1, já Deus, o profeta fala, Deus, no princípio era Deus, era o Espírito Santo e era Jesus. E no princípio, lá em Gênesis, no capítulo 1, não existia João Batista. Conhece sim hoje pela sua parentela de Maria com Isabel. Muitos de nós carecemos dessa experiência com Jesus. Nós muitas vezes não conhecemos Jesus como devemos conhecer. Muitas vezes eu conheço Jesus pelo seu ensinamento, por uma regra, por um mandamento, mas nunca fiz uma experiência de escutar a sua palavra e depois ruminar ela dentro de mim, para ouvir dentro de mim a voz de Deus. Ouvir Jesus dizer: eu sou o Cordeiro de Deus, aquele que batiza com o Espírito Santo. Na hora da sua prece, na missa, na hora que você for receber a comunhão, peça: Jesus, entra no meu coração. Jesus, batiza-me com o teu Espírito Santo. Tu és o Cordeiro de Deus. Me dê essa vida nova. Peça, não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Hoje a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, na perícope, versículo de 1 a 3, vai dizer que a igreja de Deus é aquela que deseja a mim e a você a graça e a paz. Somos chamados com essa graça a sermos santos, pequenos. Tudo que temos devemos colocar à disposição de Deus. As coisas só mudam dentro de mim quando eu procuro ser
ser luz. Se eu não procurar ser luz, procurar as trevas, como é que eu posso diminuir diante de Deus? Eu tenho que ser luz para que eu diminua e ele cresça. É o que diz o Salmo 39, o Salmo responsorial. Eis que vem o Senhor com prazer fazer o quê? A tua vontade. O Salmo nos coloca o prazer de gostar de Deus. O prazer de fazer a vontade, de buscar a Deus. Isaías hoje no capítulo 49, foi o período em que o povo voltava do exílio da Babilônia, né? Viveu 70 anos no exílio. Então todas as lideranças foram deportadas para a Babilônia. Muitos nem chegaram a retornar. Aí eles vão reconstruir o templo e a fé do povo. E nesse tempo veio Isaías a dizer: não basta você ser só meu servo para restaurar a tribo de Jacó. Eu te farei luz das nações. Eu te farei verdadeiramente a luz que resplandece nessa terra. Somos convidados, meu irmão, minha irmã, a nos dobrarmos diante de Deus. Fale com Ele. Ele vai mudar você agora, vai mudar a sua vida e tudo que há em você. Então eu quero terminar essa liturgia abençoando você. E tudo que você traz e apresenta para ser abençoado por Deus. Ó Senhor nosso Deus, Criador de todas as coisas, pela encarnação do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, restituíste a dignidade de todas as coisas. Dignai-vos, ó Pai, abençoar esses objetos que te apresentamos, para que se torne um sinal da vossa bênção e da vossa graça, por tudo que usarem com fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.